que quem estava ali no YouTube estava sem o som. Então, vamos para o Salmo. Salmo 141. Ninguém que se interesse pela minha vida, de Laquis a Jerusalém, contra o rei Ezequias, o general de exército com um poderoso contingente de tropas. Ele tomou posição ao pé do aqueduto do reservatório superior do caminho do campo do Pisio. Eis o que é o faraó, rei do Egito, para todos os que confiam neles, os lugares altos e os altares, dizendo ao povo de Judá e Jerusalém: é somente diante desse altar que vos prostrarei. Mas como será capaz de repelir um só dos menores oficiais de meu soberano? Não nos fale em hebraico, posto que a turba que está sobre a muralha pode ouvir-nos. Que Ezequias não abuse de vós, dizendo que o Senhor vos livrará. Porventura, os deuses das outras nações as livraram, cada um das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arfade? Qual é o que salvou sua terra de minha mão? Ele é assim, filho de Elcias, prefeito do palácio, o escriba Sobina e o cronista Joaé, filho de Asaf, retom retomaram para junto de Ezequias, com as vestes rasgadas, e relataram as palavras dos generais. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. Eis o que direis a Ezequias, rei de Judá. Vós que fizestes o céu e a terra, ouvi a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. Eis o que disse o Senhor Deus de Israel: a filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti, e olhaste por cima dos ombros de teus servos, insultastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros, seus habitantes ficarão sem força, serão tomados de pavor, semelhantes às ervas da pastagem, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. O ano que vem, aquilo que nascer sozinho. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Síria. Eu vou ler aqui no versículo 30. No terceiro ano, porém, semeareis e colhereis, plantarei vinhas e comereis seus frutos. O resto que subsistir da casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Então, o que que nós estamos vendo aqui? Parece que o mesmo drama vem alguém para acabar de destruí-los, né? Então, você tem a cana, que dentro tem o seu fruto, e junto daquela cana, às vezes, nasce caniços por dentro. Então, se você se apoiar num caniço, né, e ele quebrar, ele vai te ferir. Por quê? Porque ele não tem a firmeza, ele não tem a doçura, ele não tem, né, o néctar da cana ali. Então, você vai, os judeus de Isaac e os cristãos de Jesus, né, todos dessa linhagem, né, de Abraão, dessa linhagem davídica. E Jesus, então, vem ser esse falar diante de Deus, né, que vão fazer essa oração. Olha, a prosperidade virá. Então, pessoas que colocam nas criaturas a sua confiança, né? Então, o que que ele está dizendo aqui? Olha, do lado de fora não tem muito o que fazer. Por quê? Porque cada pessoa vai ter sua escolha, cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. E como nós somos um corpo só, não teve recursos para lidar com aquilo. E como não houve recursos internos para lidar com aquilo, aquilo trava no seu cérebro e aquela história fica se repetindo. É como se ele é uma pérola quando você solta o estresse emocional. Porque
esse sofrimento precisou ser protegido, precisou de camadas de proteções para que você pudesse seguir a sua vida. E essas camadas de proteções são nada mais e nada menos que recursos, ele não é gratuito, né? Esse cisco que caiu aí dentro dessa ostra, nos ensinado de forma errada, né? Pela psicologia, pelos teóricos da psicologia, né? Onde o fato deles falarem tanto do trauma, eles falarem tanto da dor como algo sofrido, porque nós temos N recursos, nós temos N capacidades que nós desenvolvemos, nós temos dentro desta ostra uma pérola valiosa. Eu não vou olhar para essa dor. Só que não, no método que eu desenvolvi, o que que é se sacrificar por alguém? É aquela dor, mas você sente desconfortos com aquela pessoa? Que comportamentos são esses, Sandra? Pois é, vou te contar agora. Contrária. O que que é forma antagônica? Contrária. Essa é a primeira forma. É aquela pessoa que sempre vai ter alguém contra ela. E como que ele aparece no dia de hoje? Você decidiu que não dava mais para amar os outros, né? E não há uma aceitação, né, desse evento, desse trauma que caiu aí nessa ostra. Então, como você não aceita o que te aconteceu, aquilo é muito doído, mas você não tem como se defender, você não tem recursos para se defender, você não tem com quem contar, você então se fecha nessa dor. Mas, tá, e você se fecha mais uma vez. Só que nesse fechamento, ali nos 18, 19 anos, ou você vai controlar as pessoas, ou essa raiva pode ser em relação a outra pessoa. Você ficará com esse comportamento de agressividade, de raiva, irritado, brigando com todo mundo, sendo criqui com qualquer coisa, por míseros 15 dias. Né? Você encontra um outro comportamento, que é o comportamento do medo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, a hora que eu entro neste estado de raiva e eu não resolvo nada, e eu entro no medo, eu não resolvo nada, eu entro na depressão. E aí você é chamado de bipolar, né? Por causa dessa oscilação de humor, e é uma coisa que todos nós temos naturalmente, e ela dura naturalmente, sem muitos os efeitos, né, de quem tem o diagnóstico de bipolaridade, porque a bipolaridade é uma psique sem recurso. O trauma do nascimento, e você pode juntar isso com a indiferença, né? Eu não quero mais amar ninguém, já que ninguém me ama, eu não vou mais a ninguém. Então, essa ostra vai se fechando cada vez mais. E se nesse estágio você não saiu dele, então você teve um momento de antagonismo, você não aceitou o que te aconteceu, você passou 15 dias com raiva ou com medo ou deprimido, e você não saiu dessa situação, você vai para um terceiro comportamento. E o terceiro comportamento agora é o da vítima. E a hora que você está nesse estágio, você vai ficar mais 15 dias aí, né? Na realidade, não são 15, né? Todo o contexto do seu nascimento, tudo que aconteceu no seu nascimento, vai estar determinando muitos comportamentos seus. E eu te desafio a perguntar, né? Se você tem mãe, pergunta, se tem tio, vizinhos que presenciaram, que sabem da sua história de nascimento, vai perguntar como foi seu nascimento, que coisas aconteceram, que essas ações, que esses comportamentos que estão ali no seu nascimento, eles aparecem diariamente na sua vida, né? A parteira que minha mãe tinha entrado em trabalho de parto. E o meu pai, ao invés de esperar a parteira e ir com a parteira para casa, ele deu a notícia ao evento do presente. Eu estou reagindo ao meu parto.
com o tempo. Mas por que melhorou muito com o tempo? Porque eu achei os recursos. Você chega no estágio de a vida não faz sentido. Ou você é controlado por todo mundo. E aí as camadas estão fechadas, você não tem acesso mais a essas dores, né? Se eu perguntar para você agora como foi o seu parto, eu tenho certeza que a grande maioria que está aqui, se não fez o curso Gerados no Ventre de Maria, onde nós trabalhamos a cura de cada, e eu garanto para você que nós vamos tirar essas camadas e vamos encontrar a dor. E como você não tem coragem de olhar para a dor do passado, você não consegue enxergar os teus recursos. Você não consegue enxergar as tuas competências. Então, nós que convivemos com você no seu dia a dia, sabemos que você é entusiasmado, que você é confiante, que você é uma pessoa que trata todo mundo com igualdade. Terapia SNT é para que você reconheça as suas competências, é para que você reconheça aquilo que você desenvolveu de competência apesar da dor, e uma vez que você encontra as suas competências, nós soltamos o estresse emocional. Quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, pelas experiências espirituais que eu tinha vivido na Igreja Católica, mais especificamente na renovação carismática, onde eu estudei muito sobre cura interior, né? Eu fiz muitos cursos de cura interior, li os livros de cura interior. Então, se eu acionar esse conhecimento interno, se eu acionar essa sabedoria interna, se eu acionar essa. Se curam com placebos. O que que é placebo? É um grupo de pessoas que recebe cápsulas de farinha, então sabe-se que esse remédio, essa medicação, não é tão eficaz assim, porque é um efeito placebo, uma informação falsa levada para o cérebro promoveu a mesma cura. A gente cansa de ouvir pessoas que dizem: olha, eu tinha uma tristeza que eu carregava há 30 anos e agora eu não tenho mais nada. Eu eu estou tranquila. E falando isso agora, eu lembrei que eu prometi para vocês ontem que eu colocaria um post, e é claro que eu não coloquei, mas eu vou ver se eu coloco hoje. Ela não está do lado de fora, né? O que que não passou? Com esse comportamento dos 28 dias. E o que que eu percebi com isso, né? Depois de 20 anos usando essa técnica, depois de 20 anos lidando com dramas sem que as pessoas precisassem contar as suas histórias, você vai olhar para a sua história e vai dizer: nossa, todos os dramas dos últimos 28 dias, todos os dramas das coisas que você está lidando no presente, está tendo reações e não quer ter aquelas reações, mas não sabe como largar dessas relações. Todos esses dramas, a metáfora ASB vai conseguir resolver e você vai conseguir fazer isso na sua casa. Se tiver algo mais denso, se tiver um trauma mais congelado, você vai precisar de uma ajuda. Às vezes, você não vai nem no médico e nem no hospital quando você está com uma dor de cabeça, quando você está com dor de estômago, quando você está com algum desconforto. Quem não tem, né? Quem às vezes não tem aí na sua casa, né, um livrinho de oração. O que você tem na sua casa para soltar esse drama? Eu tenho na minha casa, que é uma metáfora que fala de ser apreciado. Então, se é uma metáfora de ser apreciado, mas então, se eu tiver a metáfora ASME, eu não vou mais precisar ir no psicólogo, eu não vou precisar mais de medicamentos, eu não vou precisar mais de médico. Você não precisa mais ir na igreja. Seguir, você não precisa. E se você tiver na sua casa aí um esparadrapo, se você tiver aí um band-aid, se você tiver uma água oxigenada aí, um metiolate, você também, não. E por que que isso tem a ver com Isaías hoje? Né? Olho para a direita e vejo, não há ninguém que cuida de mim, ninguém que se interesse pela minha vida.
com a ação do Espírito Santo, essa fecundação. Mas que você pode ter o princípio disso nas suas mãos, se você entender que não é o que está do lado de fora que vai transformar a sua vida. Os efeitos placebos não tiram o vazio do seu coração. Lhe dá o poder da cura, lhe dá o poder da libertação. Para as pessoas, como é que elas vão curar a psique delas, como é que elas vão encontrar recursos para sair das feridas da vida. Bora lá, batendo foto, batendo, fazendo um print, é, machucando a ferida do outro. Então, chega uma hora. Então, esses atendimentos gratuitos, você pode simplesmente mandar uma mensagem, dizer: eu quero receber esse atendimento. Então, é só entrar no grupo do WhatsApp. Está aí o link do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para o Alcides e ele já é o que eu consigo fazer, né, aos poucos. Então, um grande abraço para vocês e amanhã nós estamos aqui de novo.